Bom, pessoal, no último vídeo eu mostrei para vocês o termo geral de uma PG, certo? E o termo que eu mostrei para vocês foi isso aqui. Então, a partir dele, você consegue encontrar qualquer termo de uma PG sabendo o quê? Quem que é o seu primeiro elemento, quem que é a razão e a posição do elemento que você está querendo encontrar, certo? Só que o problema dessa formulinha aqui, ó, é que ela está em função do primeiro termo, certo? Só que nem sempre os exercícios vão te dar o primeiro termo para encontrar um outro termo que eles estão pedindo, certo? Às vezes eles vão te dar um outro termo que não o primeiro, para você encontrar outro, certo? Então aqui, ó, a gente tem a seguinte formulinha aqui, ó. Eu estou mostrando para vocês o termo geral, dado um termo qualquer, que eu estou chamando aqui de AK, certo? Onde K é um número menor do que N, ok? Bom, então, pessoal, o que eu estou dizendo para vocês? Que vocês conseguem encontrar qualquer termo de uma PG sabendo um outro termo qualquer, que não necessariamente precisa ser o primeiro. Vejam que esse termo aqui, que é essa formulinha aqui, é mais geral do que essa. Por que ela é mais geral do que essa? Porque essa daqui, na verdade, nada mais é que um caso particular dessa. Por que é um caso particular? Porque a gente está considerando aí que o termo dado é o primeiro termo. Essa aqui não, essa aqui pode ser qualquer termo. Vejam aí que se você substituir o k por 1, ou seja, utilizar k igual a 1, o que quer dizer isso? Quer dizer que o exercício te deu quem que é o primeiro termo, certo? Quando k é igual a 1, vejam que se você substituir aqui no lugar de k por 1, você volta nessa formulinha aqui. Então essa daqui é mais geral, certo? Esse aqui é um caso particular dessa, ou seja, quando o exercício te dá o primeiro termo. E por que eu estou ensinando essa aqui para vocês, pessoal? Porque numa situação onde vocês, se o exercício não te dá o primeiro termo, te dá um outro termo, para você utilizar essa fórmula aqui, você tem que ajustar, certo? E para você ajustar isso, eu acho é mais complicado do que seguir por esse raciocínio aqui, certo? Porque esse raciocínio aqui eu acho que ele é mais legal. Eu vou ensinar para vocês, e eu vou mostrar para vocês o porquê, certo? Por que a gente pode utilizar essa fórmula aqui, ao invés de utilizar essa e fazer um ajuste quando eles dão um termo para a gente que não é o primeiro para encontrar um outro, certo? Então aqui, ó, um exemplo, pessoal. Está pedindo aqui para a gente determinar o 12º termo de uma PG, sabendo quem é o quinto termo e a razão, certo? Então aqui eu não estou especificando quanto que vale o quinto termo e nem quem que é a razão, mas eu estou falando para vocês que a gente sabe. Bom, se a gente sabe, então quer dizer que a gente consegue calcular quem que é o 10º termo a partir dessa formulinha aqui. Como é que a gente vai fazer? Bom, a gente está querendo determinar quem? O 12º, certo? O 12º termo de uma PG. Então a gente está querendo encontrar quem que é a 12. Então, com base nessa formulinha, a gente consegue encontrar quem que é a 12. Por quê? Porque o exercício falou que a gente sabe quem que é o A5, certo? E sabe quem que é a nossa razão. Então, para você determinar quem que é a 12, basta fazer o quê? Pegar o A5, multiplicar pela razão, elevado a 12 menos 5, certo? Então, você conseguiria encontrar quem que é o A12 a partir do A5 dessa fórmula aqui, certo? Multiplicando o A5 por Q elevado a 12 menos 5, certo? Ou seja, o A12 você conseguiria encontrar como? Como pegando o A5 e multiplicando por Q elevado a 7, certo? Pessoal, vou explicar para vocês por que isso aqui é verdade. Como eu disse para vocês, quando a gente estava utilizando a lógica lá para chegar no termo geral numa PSG dado o primeiro termo, eu disse para vocês que quando a gente coloca dessa forma aqui, ó, o que a gente quer dizer? O que quer dizer quando eu falo que A12 é igual a 5 vezes Q elevado a 7? A gente quer saber quantas vezes que eu preciso multiplicar o Q a A5 para partir de A5 e chegar em A12, certo? Então, eu estou aqui no A5, certo? Eu sei que se é uma PG, é uma sequência formada por quê? É uma sequência formada por termos, onde cada termo, com exceção do primeiro, certo? É igual ao anterior vezes a razão, certo? Então, para eu partir de A5 para chegar em A6, eu tenho que multiplicar o A5 por quantos Qs? Por um único Q, certo? Para me chegar de A5 a A7, eu tenho que multiplicar o A5 por quantos Qs? Por 2 Qs. Para chegar em A8, eu preciso multiplicar A5 por quanto? Por 3 Qs. Para chegar em A9, 4 Qs. Para chegar em A10, 5 Qs. Para chegar em A11, 6 Qs. E para chegar em A12, 7 Qs. Ó. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, você tem aqui a multiplicação de 7 qs, ou seja, q elevado a 7. Certo? E vejam que é basicamente esse valor aqui, que é o 7, pessoal, a quantidade de qs que você precisa multiplicar a A5 para chegar em A12, é basicamente a diferença entre esses dois índices aqui. Esses dois índices aqui, que é o número 12 e o número 5. Vejam que 12 menos 5 é 7. É justamente a quantidade de qs que você precisa multiplicar A5 para chegar em A12. Certo? Então, pessoal, numa situação onde um exercício te pede um termo e te dá um outro que não é o primeiro, você pode utilizar esse raciocínio aqui. Basta você lembrar, você vai escrever como? Pegar o termo que está te pedindo, nesse caso aqui você tem que considerar que o termo que ele está pedindo, no caso, nesse termo aqui, ele tem que ser o maior, ele tem que estar mais à frente, certo? Você vai ter que pegar o A5 e multiplicar por Q elevado a quanto? Pela diferença desses dois índices aqui, ó. Vai pegar o 12, pegar o maior e subtrair pelo menor. Ou seja, o que está desse lado, subtrair por esse. Certo? Então, essa situação que funciona é o seguinte, pessoal. Esse valor aqui, ele tem que ser, a posição dele tem que ser a maior. Por exemplo, se ele estivesse te perguntando quem que é o quinto termo e te desse o 12º, você não poderia colocar o A5 aqui e o A12 aqui. Tem que ser o A12 aqui e o A5 aqui. É sempre assim. O que tiver mais à frente na sequência, ele tem que vir desse lado aqui, tá? Senão dá errado, ok? Então a gente consegue encontrar dessa forma. Pessoal, se a gente quisesse utilizar essa solução aqui, essa formulinha, para resolver esse problema, a gente teria que fazer um ajuste. Como? A gente teria que corresponder o quinto elemento a como sendo o primeiro, certo? Bom, mas vejam que se o A5 ele se transformou em A1, vejam que os índices ele foi de 5 para 1, ou seja, reduziu 4 unidades, certo? O mesmo você teria que fazer com A12. Bom, se você correspondeu A5 a A1, ou seja, você tirou 4 unidades do índice, você tem que tirar 4 unidades do A12. Então, o correspondente de A12, quando A5 corresponde a A1, é o A8, porque é 4 unidades menores. Quando você tira 4 unidades de 12, você obtém 8. Certo? Então, o correspondente de A12, quando A5 corresponde a A1, é A8. Eu prefiro fazer dessa forma, porque essa aqui faz mais sentido para mim. Certo? Mas aí fica a cargo de vocês, tá, pessoal? Bom, pessoal, então, na próxima aula, na próxima videoaula, a gente trabalha aí exemplos para exercitar o que a gente aprendeu, ou seja, exercitar aí a formulinha do termo geral de uma PG, tá? Então, eu fico por aqui, um abraço, fui!